passar a palavra a Carlos Wieser e Vânia Martins para a mensagem principal desta noite. É com Em vocês. primeiro lugar, queria dar as boas-vindas a todos os amigos e amigas, a você que está pela primeira vez conosco, seja muito bem-vindo. Há 4 anos, eu e Vânia, mais nossos assistentes estão aqui semanalmente. Não importa se estamos no Brasil, no exterior, a gente para tudo para estar com os amigos, estudando a palavra do Senhor. E dou os parabéns também ao amigo Rafael pela belíssima mensagem. Isaías é do Antigo Testamento o profeta que mais falou sobre Jesus Cristo, apesar das suas colocações muitas vezes serem difíceis de interpretação, mas era um conhecimento muito profundo que ele tinha. Meus amigos, não sei se vocês observaram, mas no domingo eu fiz uma postagem sobre o Salmo 23. Talvez esse seja um dos salmos mais conhecidos entre todo o mundo cristão. E o que diz o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu acredito sinceramente que esse versículo, tão pequeno e tão conhecido, ele representa literalmente o que Jesus Cristo é para mim e para você. Quando nós abraçamos, nós aceitamos, nós acreditamos, seguimos e nos rendemos à vontade do Salvador, literalmente nada me faltará. Seja de ordem pessoal, seja de ordem familiar, seja de profissional, seja mental, emocional, intelectual. E alguém vai dizer, mas as pessoas ficam doentes. Sim, as pessoas ficam doentes. E alguém vai dizer, mas as pessoas morrem. Sim, as pessoas morrem. Mas nós temos que entender, gente, que a morte não é o fim da vida. Quando você para e entende o Evangelho de Jesus Cristo, a morte é uma transição de um estado da vida para a vida eterna. Então, eu acho que todos nós aqui já tivemos a experiência de perder um ente querido, um amigo, uma amiga, uma pessoa do nosso convívio. E se a pessoa não tem a compreensão do Evangelho de Jesus Cristo, se a pessoa não tem a compreensão do plano de Deus para cada um, ele pensa que aquilo ali foi uma tragédia, que aquilo ali foi o fim e que as pessoas estão totalmente afastadas, estão totalmente, de certa forma, sem qualquer esperança de convívio, ou seja, é como se o mundo acabasse. É claro que nós temos sentimentos, nós temos saudades, nós sentimos a falta, nós queremos estar junto com as pessoas. Mas quem entende e quem é maduro o suficiente espiritualmente sabe que nem mesmo a morte vai fazer com que nós deixemos o Evangelho do Salvador de lado. Eu tenho a plena convicção que nós estamos nessa vida como uma escola. E todo pai que envia o seu filho para a escola, ou a mãe que envia o filho para a escola, não espera que o filho fique o resto da vida na escola. Ele vai para a escola, aprende as lições e volta para casa. Deus, de certa forma, uma forma comparativa, faz a mesma coisa comigo e com você. Nós vivíamos na presença do Pai, Ele mandou nós para a escola da vida, e nós vamos passar um tempo aqui nessa escola e depois nós vamos voltar para casa. Então, quando você tem essa maturidade e, ao mesmo tempo, essa compreensão espiritual que a morte não é o fim, mas é apenas uma continuação, você vai ter maior capacidade de aceitação, de compreensão e, ao mesmo tempo, de entendimento do propósito dessa existência terrena. É óbvio que nós, como seres humanos, todos queremos ir para o céu, mas a gente não quer deixar essa vida. Mas faz parte dessa existência
tanto a chegada como a nossa partida. Então, por que estou citando esse aspecto? É porque, literalmente, lá no Salmo 23, nós aprendemos exatamente isso. O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Nele, Deus é apresentado como um pastor cuidadoso que guia, protege e supre todas as necessidades do seu rebanho. A imagem do Senhor como meu pastor transmite segurança e paz, mesmo diante das dificuldades e perigos da vida. O Salmo enfatiza a confiança plena em Deus, que conduz seus filhos por caminhos de justiça, prepara um banquete, mesmo na presença dos inimigos, e promete bondade e misericórdia por todos os dias da vida. É uma declaração de fé, consolo e esperança. E o próprio versículo, que é o versículo 23, versículo 4, diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, compartilho com os queridos amigos e amigas que quando nós temos o Senhor como o centro da nossa vida e aceitamos que Ele guia a nossa vida, não vamos estar isentos de dificuldades, adversidades, desafios e problemas. Isso é inerente à nossa vida terrena. Mas nós vamos ter muito mais força, vamos ter muito mais capacidade de superação e, acima de tudo, vamos sentir mais serenidade, mais paz, mais segurança, por saber que não estamos sós. Esse sentimento de solidão também é inerente à vida terrena. Mas saber que Deus, que o Senhor, que Jesus Cristo está consigo, traz uma calma para o coração. Eu digo essas palavras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais nosso estudo bíblico. E a semana passada alguém fez uma pergunta que não pôde ser respondida, porque nós só tínhamos um minuto. E esse é um tema que é muito importante, que nós precisamos de mais tempo para falar. E a pergunta era: você me ensina sobre o jejum? Então, nós vamos falar sobre o jejum, porque o jejum é uma arma poderosa para nos aproximarmos de Deus. Nós temos a oração, que é uma arma muito poderosa. Nós oramos e nós nos conectamos com o Senhor. Mas quando nós acrescentamos o jejum junto com a oração, nós potencializamos em muito o nosso a nossa conexão com Deus. Então, eu não sei quantos de vocês que já tiveram a oportunidade de fazer um jejum espiritual, porque tem muito jejum aí na mídia, né? Tem autofagia, que a pessoa fica vários dias só tomando água. Tem o jejum intermitente, que fica 16 horas, 18 horas, e outros ficam 20 horas, 24 horas sem se alimentar. Então, tem muita coisa para o nosso que abençoa muito o nosso corpo físico. Eu gosto desse jejum intermitente. Tem uma amiga que recentemente agora perdeu 8 quilos só fazendo jejum intermitente. Então, é um negócio que funciona mesmo. E é muito bom. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais além do que só esse jejum que abençoa o nosso físico. Nós vamos falar um pouquinho do jejum que abençoa a nossa alma, o nosso espírito, que é o jejum espiritual. Então, é esse jejum que foi me perguntado. Então, desde o início do mundo lá atrás, o povo do Senhor, depois de Abraão, de Isaac, de Jacó e os descendentes todos de Jacó, eles seguiam os mandamentos do Pai e o Senhor tinha estabelecido o jejum como uma forma deles se aproximarem de Deus. E eles faziam esse jejum. O que, que era o jejum? É ficar algumas horas sem se alimentar. Nós ficamos 24 horas
sem colocar nenhum alimento no corpo. E nesse período, nós dedicamos um tempo para o nosso espírito. Então, nós oramos. Não é que a gente vai ficar 24 horas de joelho, não. Nós vamos orar para iniciar o nosso jejum. Durante o nosso jejum, faremos várias orações, fazemos uma oração para terminar o nosso jejum, mas e teremos o nosso pensamento em oração. Então, eu posso estar fazendo outras coisas, dirigindo, lavando louça, ou fazendo qualquer outra coisa, e ter o meu pensamento elevado ao Senhor. Então, eu vou dedicar essas 24 horas para buscar uma aproximação com Deus. Então, esse é o objetivo principal. Agora, tem que nós podemos, nesse jejum, solicitar uma bênção do Senhor. Então, eu estou com alguém doente, precisa de uma bênção de saúde. Eu posso pedir para o Pai Celestial uma bênção para um filho, para o meu pai, para a minha irmã, quem for que precisa dessa ajuda. Podemos pedir também para vencer uma fraqueza. Eu tenho uma fraqueza, eu quero vencer isso, não consigo. Então, eu posso orar e fazer esse jejum, que eu vou aumentar as minhas chances, digamos assim, de receber uma resposta do Senhor. Daí, eu posso pedir por perdão pelos meus pecados. Se eu sinto que eu estou muito distante de Deus, porque a minha vida não está em harmonia com os mandamentos do Senhor, eu posso pedir ajuda para harmonizar a minha vida com os mandamentos de Deus, para pedir perdão, me arrepender dos meus pecados. E tem uma série de outras razões, problemas emocionais, problemas físicos, espirituais. Se eu sinto que tem um peso espiritual, já pessoas falaram comigo, nossa, eu sinto que as hostes malignas sempre me acompanham. Então, Cristo ensinou que existe certos problemas e dificuldades que só a oração não é capaz de romper. Nós precisamos usar essa outra arma, essa outra ferramenta, que seria o jejum. Então, o jejum conectado com a oração e a nossa sinceridade perante Deus pesa muito. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus e somos sinceros no nosso pedido, na nossa ajuda, e confiamos que o Senhor também pode nos direcionar com uma outra resposta. Porque às vezes a gente quer uma resposta específica, a gente quer a resposta que nós queremos. Eu quero que aconteça isso. Eu quero que o Senhor me ajude a resolver esse problema dessa maneira. E o Senhor tem uma outra maneira de nos abençoar. Então, nós temos que estar com esse coração pronto, aberto, para permitir que Deus nos dê novos caminhos, nova direção na nossa vida, e que Ele nos instrua, que nós possamos ser humildes para receber isso. Porque aquilo que às vezes na nossa mente a gente acha que é a solução do problema, não é. Deus conhece lá na frente. E Ele, às vezes, aquilo que eu queria para ontem, Ele vai demorando, demorando. E daí a gente, durante esse período que está demorando, a gente vai percebendo que aquilo que a gente queria para ontem não é a melhor solução. Que existem outras soluções para a nossa vida, outros caminhos. Então, é essa abertura que nós temos que permitir durante o nosso jejum, que o Senhor nos conduza em qualquer uma das áreas da vida que nós precisemos, que estamos em dificuldade, mas que o Senhor nos conduza para que a gente consiga receber dele a orientação para a nossa vida. Então, se queremos orientação, se queremos um rumo, se queremos uma bênção específica, nós devemos orar ao Senhor. Eu tenho uma outra amiga, eu tenho muitas amigas, gente. Uma outra amiga que ela me contou essa experiência e me marcou bastante, porque ela disse o seguinte:
ela queria vender uma casa que ela tinha aqui na cidade de Campinas, porque ela passa 6 meses aqui no Brasil, 6 meses nos Estados Unidos, porque os filhos dela moram para lá. Então, ela ficava muito preocupada com a casa, que podia alguém entrar na casa, era uma perturbação, não. Ela disse: se eu vender essa casa, eu compro um apartamento, e daí eu tenho o pessoal que cuida lá do apartamento, fica mais fácil essa administração. E ela ficou orando, e orava para o Senhor para vender a casa. Mas não dava certo, não apareciam as pessoas interessadas, quando aparecia, a pessoa não tinha o dinheiro, era uma série de dificuldades que não aparecia. E ela sempre orando, jejuando, jejuando, jejuando. Até que um dia ela chegou à seguinte conclusão. Ela falou: quem sabe se é que Deus não quer que eu venda essa casa. Então ela fez um jejum e disse para o Senhor: ó, Senhor, eu estou te implorando já por quase 2 anos, todos os dias eu estou aí batendo na tua porta para vender essa casa, para eu comprar um apartamento, para resolver essa situação. Mas não dá certo, nada dá certo. Então, a partir de hoje, eu te peço perdão por ter te importunado tanto com essa questão. Eu não vou, prometo que eu não vou pedir mais e deixo em tuas mãos o que for melhor. Se o senhor acha que eu devo ficar com a casa, eu fico com a casa. Pronto. Não preciso viver nessa angústia que eu estou vivendo, atrás dessa benção que nunca chega. Então, a partir de hoje, saiba que eu nunca mais vou orar sobre esse assunto da casa. Vou fazer oração para outras coisas, mas não para a casa, pela venda da casa. E passou ali uns 10 dias, talvez 15, e ela relata que veio uma pessoa para ver a casa, ela já não tinha mais orado, olhou aquela casa, quis comprar a casa, tinha o dinheiro para pagar e deu tudo certo. Então ela disse para mim: olha, não sei o que Deus queria me ensinar, mas eu acho que ele queria me mostrar que as coisas acontecem no tempo dele e que eu não devia ficar querendo naquela insistência daquela maneira. E ela achou realmente em seguida, ela estava com o dinheiro na mão, o apartamento que ela queria e tudo foi resolvido. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente quer de um jeito e o Senhor, por alguma razão, faz a gente esperar. Então, a gente precisa aprender a orar, aprender a deixar nas mãos do Senhor, e o jejum vai nos aproximar de Deus e vai nos conectar com o Senhor de uma forma assim muito milagrosa, muito grandiosa. E nós vamos sentir a presença de Deus quando estamos jejuando. Só que o jejum ele é muito mais do que só ficar sem comer. Porque às vezes as pessoas ficam lá 24 horas sem se alimentar, sem tomar água, sem... mas o jejum não é isso só. O jejum é esse acompanhamento com oração, de estudo da palavra, e também é até mesmo para a gente tomar uma direção na nossa vida. Às vezes a nossa vida está tão... Nós não sabemos como seguir Deus, como seguir o seu caminho. E a gente pode buscar a orientação dele através do jejum. Mas o nosso orador hoje, ele falou sobre Isaías. E não tem melhor explicação sobre o jejum do que em Isaías 58. Então, hoje, Isaías está no foco aqui da nossa mensagem, porque toda a minha aula está no Isaías 58, que diz assim, 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as cordas do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Ele fala difícil esse profeta Isaías, mas aqui ó, tem a explicação. Naquela época, as pessoas jejuavam, mas elas passaram a fazer aquilo como um ritual. Ah, porque está lá, temos que jejuar, mas perdeu o sentido do verdadeiro jejum. Então, aqui, o profeta Isaías está falando aqui, está fazendo uma pergunta, que nós temos que soltar as ligaduras da impiedade
e desfazer as cordas do jugo. Então, o Senhor mostra que o verdadeiro jejum não é apenas privação de alimento, mas libertar pessoas da opressão, quebrar correntes da injustiça e aliviar o sofrimento dos aflitos. Então, o jejum, a gente pensa que vou ficar sem comer, vou me aproximar de Deus e vou receber dele uma graça, uma bênção. Porque a gente deve sempre ter um objetivo para o nosso jejum. O meu objetivo é ter mais paciência com o meu filho. Então, aquele objetivo eu posso colocar no meu jejum. Mas o jejum vai muito além desse ensinamento, de a gente só receber uma graça do Senhor. Que aqui está falando, libertar pessoas da opressão, quebrar correntes de injustiça, aliviar o sofrimento dos aflitos. O Pai Celestial fez um jejum completo, um jejum que a gente fica sem comer, mas que a gente oferece comida para aquele que não tem, através da nossa doação. Então, se eu fico sem me alimentar por 24 horas, o mínimo que eu tenho que ver é quanto que eu gastaria de alimento nesse período e eu devo dar isso de ajuda para alguém. Esse é o mínimo. Agora, eu posso dar uma oferta generosa e ser generoso na minha oferta, dando para alguém que realmente. Porque eu possa libertar alguém da fome, posso libertar alguém da injustiça e de qualquer tipo de sofrimento. Então, o Pai Celestial, além de pedir que a gente faça esse jejum e se aproxime dele, ele pede que usemos nossa fé para promover justiça, perdoar, libertar e ajudar alguém que está sobrecarregado. O jejum tem tudo a ver com amor ao próximo. A gente pensa que jejum é entre eu e Deus, mas não é. É entre eu, Deus e o próximo. Nós estamos aqui para libertar alguém de um momento de dificuldade. Daí, e no 57, Isaías fala o seguinte: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas da tua carne? Então, o jejum deve ser acompanhado de generosidade e o amor verdadeiro. O Senhor pede que partilhemos o pão, acolhamos os necessitados e cuidemos dos vulneráveis. A frase "não te escondas da tua carne" mostra que não podemos ignorar nossos semelhantes. Às vezes a gente vê alguém numa situação horrível na rua, ou uma situação difícil, ou a gente sabe de um amigo, de alguém que está passando por um momento difícil, e a nossa vontade, como ser natural, sabe o quê? Eu vou escapar dessa. Ele está para lá, eu vou para cá, para ele não me pedir ajuda, para não ter que oferecer ajuda. Mas é justamente o contrário, gente. Se nós queremos as bênçãos de Deus na nossa vida, nós temos que abençoar o nosso semelhante. Está uma conexão aí com o jejum, de acordo com o profeta, que a nossa generosidade, o nosso amor com o próximo tem que estar ligado ao nosso jejum. Então, não adianta eu ficar jejuando lá 24 horas, orando e tal, mas se eu não tiver essa disposição de ajudar alguém. Então, o verdadeiro jejum, a verdadeira aproximação que eu pretendo ter com Deus, ela se manifesta através da minha solidariedade para com o meu próximo, com os mais necessitados. Então, o que eu vou fazer nesse meu jejum para ajudar aquele que está precisando do meu apoio? E então, daí, esses são os dois versículos, o 6 e o 7, que fala da nossa atitude. Como que
eu tenho que incluir o meu próximo, aquele que está sobrecarregado, aquele que está doente, aquele que está aflito, no meu jejum. Mas isso eu posso incluir através da oração, pedir bênçãos para a pessoa, mas além disso, eu tenho que mostrar ajuda, tenho que estender a mão. Mas agora, olha que interessante, dos 58, 59 até o 11, olha como o Senhor é misericordioso mesmo, né? É um espetáculo, o nosso Pai Celestial, na verdade. Ele dá duas informações para nós, em 2 versículos de o que nós temos que fazer, e depois ele dá 4 versículos com promessas para nós, as promessas do jejum. Olha que bacana. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, quando o jejum é verdadeiro, resultados são bênçãos espirituais e bênçãos físicas. Então, aqui ele fala: a cura apressadamente brotará. Ela significa restauração espiritual, emocional e física. Nós podemos receber qualquer ajuda em qualquer área nessa área. Justiça diante da tua face. Deus abre caminhos e te protege. Então, às vezes, você está num momento no trabalho ou na vida pessoal, quer tomar um rumo, não sabe se vai para a direita, para a esquerda, para onde vai. O Senhor pode dar esse caminho para nós. Ele promete esse caminho, essa proteção, se nós fizermos um jejum que agrade o Senhor. Glória do Senhor será a tua retaguarda. Ele guarda tanto o futuro quanto o passado, nada fica descoberto. Aqui está dizendo que a glória do Senhor será a tua retaguarda. O Senhor vai estar ao nosso lado, nos acompanhando na nossa jornada terrena. Quando nós colocamos o jejum como uma prática mensal na nossa vida, pelo menos jejuarmos uma vez por mês, nós começamos a ter o Senhor como parte da nossa vida. Ele vai estar conosco. Então, aqui, quando nós queremos viver em justiça e misericórdia para com o nosso próximo, abre-se portas de bênção e cura na vida pessoal. Então, aqui, quando ele fala, isso me marca muito, a tua cura apressadamente brotará. Eu tenho a experiência do meu filho, que sofreu um acidente no ano de 98, já há bastante tempo, mas foi um acidente horrível, automobilístico, e que uma pessoa morreu, que estava no carro, e o meu filho ficou gravemente ferido, o outro ficou menos, mas um muito ferido. E o caso dele era assim, morte. Era essa. Os médicos mal sabiam o que fazer e nós começamos imediatamente a jejuar por ele. Eu jejuava todos os dias, enquanto ele ficou numa UTI. E um dia eu fui lá falar com o médico, ele disse: calma, mãe, você está muito nervosa porque você quer. Isso aqui é uma questão de longo período de recuperação. O teu filho pode ficar muito mais que 30 dias numa UTI. Então, você tem que ter mais. Ele quis me aconselhar, né, que eu estava muito nervosa, que eu tinha que ter paciência, que era um processo lento de recuperação. Mas, por causa dos jejuns que foram feitos em grande quantidade, por muitas pessoas, e nossa, da família, muita gente jejuando e orando, essa frase que está aqui, a cura apressadamente brotará. Com 11 dias que ele estava na UTI, ele já teve permissão para sair daquele hospital, que ele não tinha nem essa permissão. A gente queria tirar ele de lá, mas era um risco muito grande, não compensava. E já mudou de hospital. O médico chegou lá, ele ficou só 24 horas na UTI do outro hospital e já foi para o quarto. Com 12 dias, ele já estava no quarto. Com 17 dias, o médico veio para mim e disse: hoje ele está com alta. Eu falei: doutor, você está maluco? Olha as condições que ele está.
leve ele para casa, que ele vai se recuperar em casa. E dali, mais uns 2, 3 meses, ele estava recuperado. Mas a bênção foi que ele não teve infecção. O médico disse: eu quero que você saia do hospital ainda hoje, tira esse menino daqui, porque o risco de infecção é gravíssimo. E ele não pegou infecção até hoje, então nós não vamos correr mais nenhum risco com ele. Então, o poder do jejum, gente, é tão extraordinário que é aquilo que o profeta Isaías está falando aqui. A cura, ela vem apressadamente. Quando nós nos dispomos a ficarmos totalmente conectados com Deus, em oração e buscando a ajuda dEle, sendo humildes para compreender a vontade dEle. O jejum, ele vai nos moldando, vai nos transformando. Nós vamos se tornando pessoas melhores através dessa prática. Depois, no 58:9, ele falou: então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender de dedo e o falar vaidade. Então, aqui tem uma promessa do Senhor que, se nós jejuarmos verdadeiramente, as nossas orações encontrarão respostas. Nós vamos ter respostas. Mas ele tem uma condição para nós termos a resposta, que é abandonar o jugo sobre os outros. Isso é o estender de dedo. Quando a gente fica falando: oh, você fez isso, fez aquilo, é a crítica, é falar mal das pessoas. O Senhor não abomina isso. Então, tá aqui, ele está dizendo que nós temos que tirar isso da nossa vida, parar de acusar e de falar coisas vãs, coisas que não são verdadeiras. Então, o nosso comportamento também influencia na resposta da nossa prece. Quando nós agimos corretamente com o nosso próximo, o Senhor nos abençoa mais rapidamente. Então, aqui a oração poderosa nasce de um coração puro, sem opressão, sem condenação e sem vaidade. Ó, tenho mais 2 aqui, vou bem rapidinho, que o nosso tempo está acabando. No 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então, é um convite para abrir o coração e não apenas a mão. Às vezes a gente pensa assim: eu dou um dinheirinho aqui e resolvo. É a minha caridade. E, às vezes, a pessoa precisa de um ouvido, alguém que ouça, alguém que lhe dê um conselho, que lhe dê atenção. Então, a gente tem que ver até onde que fartar a alma aflita, né? Então, isso não é só o alimento físico, mas tem o alimento espiritual aqui. É bem profunda essa escritura. Mas tem as promessas, né? Tua luz nascerá nas trevas. Então, mesmo nos momentos difíceis, Deus vai estar iluminando o teu caminho. Quem ora a Deus, quem jejua, quem tem essa predisposição de ajudar o próximo através do seu jejum, ele não vai andar na escuridão. Deus vai estar iluminando o seu caminho. Nós vamos saber para onde andamos, vamos saber que rumo tomar na nossa vida. Nós não vamos ficar na escuridão, não vamos ficar perdidos. Daí diz aqui: tua escuridão será como o meio-dia. Então, imagine, nós estamos na escuridão, mas a luz de Deus é tão forte que para nós é como se nós estivéssemos ao meio-dia. Vai clarear a nossa mente, o nosso coração. Nós vamos ter uma visão clara do futuro, do rumo que temos que tomar na nossa vida, através do jejum correto, feito da maneira correta. Então, a misericórdia que nós precisamos ter com o nosso próximo vai trazer essa clareza espiritual e essa luz
na nossa vida. Então, precisamos desenvolver a misericórdia pelo próximo. E encerrando aqui com o último, é Isaías 58:11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial de águas, cujas águas nunca faltam. Olha que promessa que está aqui, hein? Ele vai nos guiar continuamente. Quer dizer, nós não vamos andar em confusão. Ele fortificará os ossos, ele vai nos dar vitalidade e força física. Ele nos torna um jardim regado, ele nos torna espiritualmente abundantes. Nós vamos receber tanta luz de Deus que nós vamos ser capazes de abençoar a nossa vida, abençoar a vida da nossa família e de todos aqueles que nos rodeiam, porque nós vamos ter um jardim regado, um jardim florido. Vocês já viram um jardim bem bonito, quando o jardineiro cuida e molha e tem um cuidado especial, aquelas flores resplandecem. Agora, quando é um jardim abandonado, é só erva daninha, não é isso? Então, aqui está dizendo que a nossa vida vai ser como um jardim regado, quer dizer, vai estar abundante em beleza. Aqui seria abundante em bênçãos espirituais. E um manancial de águas, vida que flui para si e para os outros, uma fonte que nunca seca. Então, aquilo que eu falei, nós vamos estar com tanta luz espiritual que a gente vai adquirir jejuando uma vez por mês, fazendo esse jejum pleno, que nós vamos realmente nos conectar com Deus e vamos sentir a sua presença na nossa vida, que nós vamos sentir a sua luz, vamos sentir essa força vinda de Deus, que é muito grande. Então, nós vamos ter uma vida farta, vamos ter esperança, vamos ter paz para nós e para o nosso próximo, através do nosso jejum. Então, o jejum é uma ferramenta de nos aproximarmos de Deus, de vencermos as nossas fraquezas, de buscarmos bênçãos, de buscarmos ajuda. Se fizermos corretamente, envolvendo o nosso próximo, trazendo, de alguma maneira, algum alívio para o sofrimento do nosso próximo, nós receberemos as bênçãos que está prometida aqui em Isaías. E eu tenho plena confiança no jejum. O jejum, para mim, é um mandamento de Deus, mas é um mandamento que eu faço com gratidão, porque eu sei que todas as vezes que eu jejuo, as portas se abrem e o Pai Celestial me abençoa com essa luz, com esse jardim regado, com essa rapidez em responder às minhas orações. Realmente eu sinto uma diferença muito grande quando eu estou jejuando. Então, eu presto esse testemunho e eu faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora temos o tempo de perguntas e eu vou passar para a Thaís coordenar para nós.